Vamos entrar agora na progressão geométrica, onde cada termo é igual ao anterior, multiplicado por um valor constante denominado razão. O Anchieta explica também nesta aula o termo geral de uma PG. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar com o nosso estudo de sequências numéricas, não é isso? A gente já viu progressão aritmética, hoje a gente vai começar progressão geométrica e é bem parecido, a gente até já tinha feito um comentário anterior que era o seguinte, lembram, né? Quer dizer, o aluno sabendo PA vai ficar fácil ele entender e saber resolver o exercício de PG, não é isso? Pessoal, a gente vai começar então, se vocês quiserem fazer um paralelo aí, lembrar o que foi comentado em PA e o que vai ser comentado em PG, vamos lembrar que lá em PA a primeira coisa importante que a gente comentou foi a definição. E a gente pode até aproveitar e lembrar que para progressão aritmética, como é que eu tinha definido, lembram? É uma sequência onde, para achar um termo, quer dizer, o próximo, vocês vão sempre adicionando uma constante, uma mesma constante. O primeiro termo é um real qualquer, o próximo é o anterior mais uma constante. Isso para PA e para PG. Então, o que basicamente vai mudar é o seguinte, PA, vocês adicionam constante, PG vocês vão multiplicar. Então, vamos ver como é que fica exatamente a definição, fazendo essa troca. Acompanhe aqui. Então, está aqui a definição para vocês de progressão geométrica, olha só. Progressão geométrica, a gente abrevia assim PG. Definição, bem parecida com a definição de PA. Nós temos dois números reais, o A é real, o Q é um número real e o N continua sendo um natural diferente de zero. Então, uma primeira maneira de colocar para vocês, usando igualdades, etc., é esta aqui, ó, progressão geométrica. Sequência numérica do tipo, aonde o primeiro termo é uma constante, quer dizer, o primeiro termo, melhor dizendo, é um real qualquer, o que vocês quiserem. O primeiro termo é um real qualquer. O próximo, como é que eu faço? É o anterior vezes uma constante. Essa é a grande novidade. A primeira linha que a gente comentou lá de PA não mudou. O que mudou agora foi a segunda linha. Ao invés de mais, agora vocês têm vezes. Essa é a grande dica para vocês. Quer dizer que PA eu adiciono constante PG. PG vocês vão multiplicar. Essa é a grande novidade. Volta para cá. Então, lembrando também que esse Q que aparece aqui, ó, esse Q no caso é a razão, é a constante que vocês estão multiplicando agora. Se aparece uma sequência desse tipo para vocês, e se ele pede para desenvolver, quer dizer, para vocês escreverem o primeiro, o segundo, etc., então a sequência que vocês obtêm é esta aqui, esta sequência numérica. Quer dizer, uma progressão geométrica é uma sequência do tipo A vezes Q, A vezes Q ao quadrado, A vezes Q ao cubo e assim por diante. Então, dado o primeiro, como é que eu acho o segundo? Multiplico por uma constante. Tendo o segundo, como é que eu acho o terceiro? Eu multiplico pela mesma constante. Então, isso que é importante vocês guardarem. PG multiplica por constante. Só vamos dar uma olhada em alguns exemplos, vários exemplos, para vocês guardarem o significado de sequência numérica, progressão geométrica. Acompanhe só. Então, está aqui vários exemplos, olha só. O primeiro, PG 1, 3, 9, 27, etc. O primeiro termo é 1 e claro que a constante que vocês estão multiplicando, no caso, é 3. 1 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, etc. Então, a razão é 3, que a gente indica tradicionalmente pela letra Q. Razão 3, primeiro termo 1. Fácil perceber que é uma progressão geométrica crescente. Segundo exemplo, menos 1, menos meio, menos 1/4, etc. Primeiro termo, menos 1. A razão meio, porque para sair do primeiro chegar no segundo, é fácil perceber que a gente multiplicou por meio, ou seja, menos 1 vezes meio, menos meio. Não é? Menos meio vezes meio, isso vai dar quanto? Menos 1/4. Então, a razão, no caso, é exatamente meio. Só uma ótima sugestão, uma dica para vocês. Como é que eu faço para achar a razão de PG? Como é que eu vou fazer? Lembra que razão de PA vocês subtraíam? Razão de PA, subtrai termos consecutivos. E razão de PG, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dividir, dividam termos consecutivos. Então, volta aqui no exemplo do item B. Então, é fácil perceber, se eu dividir o segundo pelo primeiro, isso vai dar meio. A mesma coisa se eu dividir o terceiro pelo segundo. Fica muito mais claro se vocês quiserem voltar no primeiro exemplo e perceber que se eu dividir o segundo pelo primeiro dá 3, se eu dividir o terceiro pelo segundo dá 3, ou seja, já comentamos, não é? Quer dizer, vocês vão verificar exatamente que elementos vocês vão considerar ou os que forem mais convenientes, é isso. Bom, o exemplo do item C
4, 2, 1, meio, etc. O primeiro termo é 4. Se vocês dividirem, olha só, eu acho que o ideal, os termos convenientes são os seguintes, o quarto e o terceiro. Por quê? Porque se vocês dividirem o quarto termo pelo terceiro termo, meio dividido por 1 dá meio. Olha aqui, imediatamente eu achei a razão. Então, vocês vão trabalhar exatamente com os termos que forem convenientes. Então, o primeiro termo é 4 e a razão é meio, no caso, é uma PA decrescente, fácil, ou melhor, uma PG decrescente, é fácil perceber, que está diminuindo. Exemplo do item D, PG, menos 5, menos 10, menos 20, etc. Primeiro termo é menos 5, se eu dividir o segundo pelo primeiro, menos 10 dividido por menos 5, isso vai dar 2, está aqui. E também é fácil perceber que está decrescendo, ou seja, os termos estão diminuindo, né? Então está aqui o exemplo do item D. Só mais um exemplo para vocês, exemplo do item E, PG, 3, 3, 3, 3, etc. O primeiro termo é 3 e a razão agora é 1, porque se vocês dividirem o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, etc., isso vai dar exatamente 1. Quer dizer que uma sequência numérica constante, ela tanto pode ser uma PA de razão 0 ou PG de razão 1. Essa é uma informação importante para vocês. Sequência numérica constante pode ser PA de razão 0 ou PG de razão 1. Está aqui. Então, o exemplo do item E, 3, 3, 3, etc. Primeiro termo 3, razão 1, constante ou estacionária, é sinônimo. Pessoal, item F, exemplo do item F. 1, menos 2, 4, menos 8, etc. O primeiro termo é 1. Agora, a razão, vocês podem escolher também à vontade. Se quiser dividir o segundo pelo primeiro, menos 2 por 1, isso vai dar menos 2. Então, a razão, no caso, é menos 2. E agora é uma PG alternante. Vocês estão percebendo que ela fica oscilando. Olha só, 1, menos 2, 4, menos 8. Até se vocês quiserem representar na reta real, pode representar, não é isso? Vocês têm o menos 1, tem menos 1, 2, tem o 4, menos 8, etc. Então, isso é fácil perceber que ela fica oscilando. Então, é uma PG alternante. Só observação para vocês. Então, a observação está aqui, olha só. Quer dizer, se vocês tiverem uma progressão geométrica, onde o primeiro termo for 0, se o primeiro for 0 ou a razão for 0, então a PG recebe o nome de PG singular. E isto aqui vai ser condição de existência para as fórmulas que vão aparecer na sequência. Então, a gente normalmente vai considerar uma PG não singular, quer dizer, uma PG onde o primeiro termo não é 0 e a razão também não é 0. Porque é claro que se eu colocar a sequência para vocês, a sequência do tipo 2, 0, 0, 0, 0, isso é uma progressão geométrica. Progressão geométrica de primeiro termo 2 e a razão, no caso, vale 0. Então, ela é uma PG singular. Então, as formas que vão aparecer na sequência, vocês vão notar que vai ter essa condição de existência. Quer dizer, normalmente a PG não pode ser singular, senão a gente vai ter algum problema futuramente. Então, isso vocês têm aqui na observação. Se o primeiro termo for 0, ou se a razão for 0, então a PG recebe o nome de progressão geométrica singular. Bom, pessoal, depois dos exemplos da observação, vamos dar uma olhada no termo geral, tá certo? Porque de progressão aritmética, vocês lembram que a gente comentou o termo geral de PA. Se tem termo geral de PA, é claro que deve ter termo geral de PG. E é praticamente a primeira fórmula que é importante vocês memorizarem, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha na fórmula do termo geral de PG, acompanha só. Pessoal, está aqui, ó. Termo geral, então é claro que a gente pode até se basear, eu fiz questão de colocar para vocês, da seguinte fórmula aqui, ó. Vamos se basear então aqui na fórmula do termo geral de PA, para vocês entenderem exatamente o termo geral de PG. O termo geral de PA está aqui, ó. A N é a 1 mais N menos 1 vezes R. Esse é o termo geral de PA. E o termo geral de PG, a gente vai lembrar o seguinte, lembra que PA a gente adiciona, PG multiplica. PA adiciona constante, PG multiplica. E que mais? E numa multiplicação, vocês vão notar que a gente vai associar uma potenciação aqui, ó. Então, é um raciocínio que pode ser feito para vocês chegarem exatamente na fórmula do termo geral de PG, que é praticamente a primeira fórmula que é importante vocês memorizarem. Então, o termo geral, o que diz a fórmula? Olha só, o AN é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Termo geral de PG, qual que é a fórmula? A N é A1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN é o enésimo termo, o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão e o N é a quantidade. Essa fórmula também vocês encontram em livros do segundo ano do colégio, a dedução dela, como é que é feita a dedução. Agora, o que está interessando para mim é que vocês memorizem tanto o termo geral de PA como o termo geral de PG. A N é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Bom, voltando para cá, olha só o exemplo aqui, ó. Progressão geométrica 1, 2, 4, 8, etc. Eu quero calcular o quinto termo. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou usar a fórmula do termo geral e aonde tem o N eu coloco 5.
Se o AN é o A1, Q elevado a N menos 1, quem vai ser o A5? A1, que é a quarta. E aqui também é importante vocês praticarem os índices, saber trabalhar com os índices. Olha só, 5 menos 1, 4. Aqui vocês têm N, aqui nós temos 1, e o expoente passa a ser N menos 1. N1, N menos 1, 5, 1, 5 menos 1, 4. Está aqui. Agora é só questão de substituir. O primeiro termo é 1, a razão é evidente que vale 2, se eu dividir o segundo pelo primeiro dá 2, e elevado à quarta, quer dizer, 1 vezes 2 à quarta dá 16. Até indiquei para vocês o cálculo da razão, olha só. Eu dividi o segundo pelo primeiro, isso dá 2. Pessoal, observação. Tinha uma observação em PA e, equivalentemente, tem uma observação em PG. Então, N e N são números naturais diferentes de zero. Como relacionar dois termos de tal forma que nenhum deles seja exatamente o termo primeiro, ou o A de índice 1? Vocês vão memorizar a partir disso que eu estou colocando para vocês na forma de observação. Olha só. O AN é o AM vezes Q elevado a N menos M. Se quiser dar mais uma olhadinha aqui em cima, a gente pode olhar. Olha só. N1, expoente N menos 1. Vamos aproveitar, passar pelo exemplo, certo? 5 menos 1, 4. E aqui, N, M, quem vai ser o expoente? N menos M, está aqui. Desde que a progressão aritmética não seja singular, está aqui. Essa é a restrição que vocês têm. Olha só o exemplo. Progressão é geométrica, a razão é 2, o terceiro termo é 8, eu quero calcular o sexto termo. Usando o termo geral ou observação, melhor dizendo. Quem é o A6? É o A3, que é o cubo. O A6 é o A3, que é o cubo. Lembram da onde que vem esse 3? A diferença dos índices. 6 menos 3, 3. Bom, o terceiro termo ele deu 8, a razão ele deu 2, no caso, e o expoente é 3. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 8, 64. Está aqui. Então, é importante vocês guardarem o termo geral e a observação. Só para terminar, vamos dar uma olhada num exercício agora. Exercício de aplicação, acompanha só. Então, o exercício da OSEC de São Paulo é o seguinte, nós temos a progressão geométrica, olha os termos, 1 nono, 1 terço, 1, etc., 729. Pergunta, eu quero saber quantos termos tem essa progressão. Quantidade de termos, é claro que vocês vão usar o que é a fórmula do termo geral. Isso porque é conhecido o primeiro termo. O AN é o A1, Q elevado a N menos 1. O AN é o A1, Q elevado a N menos 1. 729 é o último, certo? O primeiro termo é o nono, está aqui. A razão é 3. Se vocês dividirem, eu até indiquei para vocês, olha só. Pode dividir, por exemplo, o terceiro pelo segundo. Se eu dividir o terceiro pelo segundo, vai dar o inverso de 1 terço, que dá 3. Agora vocês vão substituir. 729, como a gente já falou, 1 nono vezes 3 elevado a N menos 1. Então, a gente vai recair numa equação exponencial. 3 elevado a N menos 1, 729 vezes 9. Se vocês fatorarem, 729 é 3 à sexta, o 9 é 3 ao quadrado, as bases são iguais, posso igualar os expoentes. 3 à sexta vezes 3 ao quadrado, isso vai dar 3 à oitava. Então, N menos 1 é igual a 8, 3 elevado a N menos 1 é 3 à oitava. Então, N menos 1 é igual a 8. Se o N menos 1 é igual a 8, então, claro que isolando o N vai dar N igual a 9. Tá um exercício razoável para vocês. A gente continua a PG na próxima aula, fiquem ligados, hein?